esse assunto para a gente partir para o próximo, Américo, só para a gente fechar, né? Em resumo, o que eu vi aqui dessa conversa de Lula e Trump é muito difícil especular o que se passa na cabeça de Donald Trump, e isso mesmo pessoas que o conhecem muito bem, isso está escrito em diversos livros, conseguem fazer isso. E também havia uma tentativa do governo brasileiro de deixar sob sigilo qualquer conversa para que Eduardo Bolsonaro não influenciasse ali os integrantes do Departamento de Estado com quem ele tem trânsito, para boicotar qualquer tipo de diálogo com o governo brasileiro. Mas existem também placas tectônicas que se movem e que talvez expliquem muito mais essa situação, né? Então, por que os Estados Unidos também não podem se fechar completamente para o Brasil, né? Se a gente for ver ali a corrente de comércio com o Brasil, os Estados Unidos são muito mais importantes para o Brasil em termos de corrente comercial do que o Brasil para os Estados Unidos. Mas existe uma questão também que é o jogo geopolítico e o soft power. Então, quando a gente olha lá para a década de 30, quando os Estados Unidos colocaram as tarifas também, isso até amplificou a Grande Depressão, as Smoot-Hawley, houve também uma onda que veio na sequência de países que estavam querendo fechar as portas para o comércio com os Estados Unidos justamente por causa da imprevisibilidade e porque os Estados Unidos estavam impondo tarifas, às vezes sobre aliados, às vezes sobre um outro país. Então, por que negociar com um país que amanhã pode impor tarifas? Então, existe também algo ali no jogo geopolítico que é a aproximação dos países que acontece porque os Estados Unidos estão se isolando. Isso está acontecendo na Europa e isso está acontecendo em um bloco que incomoda muito Donald Trump, que é o BRICS. Então, que é a relação ali de Brasil, China e Rússia. Tanto é que essa questão da soja é isso, é a China comprando mais soja do Brasil e deixando de comprar dos Estados Unidos. A China registrou um superávit trilionário, né? Porque a China começa a ocupar esses espaços e vender produtos para os países que daí estão querendo reduzir a relação comercial com os Estados Unidos. Então, isso ficou claro aqui na ONU, e inclusive o presidente Lula, ele volta a surgir como um player até mais importante, por exemplo, na articulação com a Ucrânia, porque justamente os Estados Unidos e Donald Trump, por exemplo, não conseguiu fazer uma articulação com o presidente Donald Trump. É por isso que Zelensky se encontrou com Lula, porque enxerga Lula como um interlocutor com Zelensky, quando Donald Trump não conseguiu ser para encerrar o conflito. Então, com os Estados Unidos se isolando, também existem outros países se aproximando. Queria que o Américo também falasse. Rapidinho, o que também é um outro fator importante na estratégia do Brasil. Além de não se precipitar, não retaliar, não ligar desesperadamente para o Donald Trump, de manter uma postura ali altiva e resistir, o Brasil também entrou em contato com todos os outros líderes importantes do mundo. O presidente Lula, nas últimas semanas, teve reunião com todos eles. Xi Jinping, Narendra Modi, Putin, que é um pária para uma boa parte do mundo, o Cyril Ramaphosa, vários deles. Por quê? Porque esses países todos estão fazendo esse tipo de cálculo. Como é que Macron, ele também falou, enfim, todos eles estão fazendo esse tipo de cálculo. Como é que nós vamos estrategicamente posicionar o nosso comércio, né? Exatamente. Para finalizar,